Bom dia, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos então aqui iniciar mais uma aula de redação, exatamente hoje, dia 18/6, onde daqui a pouquinho nós nos encontraremos lá na nossa aula no Zoom. Aguardo por vocês, tá bom? Eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito de um conteúdo que vocês já viram comigo, mas nós não nos aprofundamos. Lembrando que este conteúdo nós vamos revê-los lá no 3º bimestre, tá bom? Sobre dissertação argumentativa. E para que vocês possam entender o que a Pro está falando, vocês vão abrir o livro de produção de texto de vocês, para recordar, livro de produção de texto de vocês, lá na página 87. Conteúdo este que nós vimos aí em uma das atividades, na disparada de uma das nossas aulas lá pelo Classroom, tá bom? O que eu quero comentar hoje com vocês e rever? A estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Bom, como que ele é dividido então? Em uma introdução. Nessa introdução eu apresento a ideia central em torno do tema no qual vai ser desenvolvido. Essa ideia central nós chamamos de tese, que é o que eu irei falar, argumentar e defender ao longo do meu texto, tá bom? E depois da minha introdução vem o meu desenvolvimento. Lá no meu desenvolvimento eu vou então trazer argumentos precisos sobre aquilo que eu estou defendendo dentro do meu texto. Bom, e depois, por último, eu tenho a conclusão. Lá na minha conclusão, normalmente, eu já apresentei o meu ponto de vista, já falei sobre o assunto e agora provavelmente eu irei trazer aqui ou apresentar ao leitor como que será resolvido o problema que eu apontei inicialmente. É quando eu vou ali apresentar as minhas propostas, tá bom? Bom, vou exemplificar aqui. Eu vou falar hoje sobre a pandemia. O que é a pandemia? Quais são os problemas causados pela pandemia? E por último, o que é preciso fazer para evitar tais problemas? Tá bom? E é sobre exatamente este assunto que eu converso com vocês amanhã na aula do Zoom, para que vocês possam desenvolver a atividade na qual vocês irão entregar. E aqui vai então a nossa proposta de atividade e perguntinha, tá bom? Que é aquela perguntinha do dia. O tema pandemia, quais são as consequências dessa pandemia e o que pode ser feito para evitar. Aí vocês irão pesquisar, pode ser em jornais, pode ser por meio da internet, tá bom? Ou informações que vocês já tenham. Então vocês escrevam no caderno: tema pandemia, o que é a pandemia, quais são as consequências da pandemia e o que pode ser feito para evitar tais consequências, tá bom? Então, vocês responderão aqui, essas etapas no caderno e irão anexar lá na aba atividade do Classroom. Não esqueçam, então, aguardo por todos vocês. Estaremos hoje na nossa aula do Zoom, daqui a pouquinho, e vamos utilizar o material que é o nosso livro de produção de texto. Tá bom, gente? E aí nós faremos também a correção das atividades que foram propostas lá no livro de vocês, tá? Beijo carinhosos, aguardo por vocês. Tchau, tchau!